Notícia urgente: o Tribunal de Justiça considera irregular a decisão do Ministério Público de não oferecer denúncia contra o Carlos Bolsonaro pelas investigações do caso das rachadinhas no seu gabinete. Lembrando que ontem o Ministério Público disse que o Carlos Bolsonaro não tinha participado das rachadinhas e ofereceu denúncia somente para 7 dos seus assessores. Hoje o Tribunal de Justiça está exigindo que o Ministério Público devolva todos os documentos, apresente todos os documentos e justifique por que tem documentos faltando nesse processo. Além também de exigir que mostre toda a quebra de sigilo bancário do próprio Carlos Bolsonaro. Gente, essa decisão do Ministério Público ontem de salvar o Carlos Bolsonaro foi tão absurda que membros do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do próprio Ministério Público do Rio de Janeiro ficaram perplexos com tamanha decisão absurda. Resumindo, a denúncia de rachadinha praticada pelo Carlos Bolsonaro não será mais arquivada como quis ontem o Ministério Público do Rio. Fica comigo até o final que agora eu vou fazer um resumão completo das principais notícias de hoje. Hoje o dia não foi de boas notícias para o Pablo Marçal. Pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha mostra ele com um percentual de 19% das intenções de votos, mostrando uma queda do candidato. O Ricardo Nunes cresceu, está com 27%, o Boulos está com 25%. Se hoje fosse o dia da eleição, provavelmente teríamos um segundo turno entre Nunes e Boulos, e Pablo Marçal ia de arrasto. E vale citar que o Guilherme Boulos apresentou um notável crescimento entre o público evangélico. E o Ricardo Nunes está mobilizando uma equipe de pastores próximos a ele para conversar com os seus pastoreios e pedir para que votem nele e não no Pablo Marçal. A queda nos números de intenções de voto do Pablo Marçal se dão porque lideranças evangélicas estão botando quente e aproveitando falas heréticas feitas pelo próprio Marçal, que está caindo no desgosto do público evangélico. Entre elas, dizer que o dízimo não era obrigatório e se considerar superior ao rei Salomão. E dizer também que Deus não controla tudo. E outra notícia ruim para o Pablo Marçal: o secretário-geral do próprio partido dele apresentou uma ação que pode anular a candidatura dele. Ele está alegando que a atual direção do partido descumpriu requisitos para fazer convenções no partido e tomar decisões, e que todas as decisões tomadas pela última convenção devem ser nulas por conta de fraudes e de burlações das regras e do regimento interno do partido, incluindo a candidatura do Pablo. O Datena também pede para que a justiça investigue as doações suspeitas recebidas na campanha do Pablo Marçal, de inclusive pessoa que mora na favela, fazer doação de R$25 mil, uma pessoa que vive de auxílio aluguel. E aquela comunidade lá na Angola que o Pablo disse que está construindo as casas, a Folha de São Paulo foi lá e viu casas de papelão e de alumínio que dentro do horário mais quente do dia é capaz de fazer 50 graus, sem água encanada, sem rede de eletricidade, enquanto o Pablo tá só aqui no Brasil, pegando dinheiro de doação dessa ONG e enganando os trouxas, dizendo que tá tirando pessoas da pobreza lá. E pense que notícia maravilhosa: os bolsonaristas não tiveram apoio suficiente na CCJ para conseguir aprovar nessa comissão a anistia dos golpistas do 8 de janeiro e adiaram, só para depois da eleição. O deputado Túlio Gadelha, ele recebeu ameaças de bolsonaristas por participar dessa audiência e pediu escolta armada depois de bater boca com familiares das pessoas que foram presas ontem lá na CCJ. Vocês estão sabendo que os CACs que tiveram a sua legislação bem aberta no governo Bolsonaro estão simplesmente negociando com facções, com crime organizado, a venda de armas de alto calibre. E não somente isso, oferecem também treinamentos. O candidato que dizia que iria colocar o crime organizado no Brasil no seu devido lugar foi o que mais favoreceu o crime, liberando geral para a compra de todas as armas. Aí o crime organizado conseguiu comprar armas usando laranjas e usando os próprios carros. O Zelensky deu uma entrevista ao portal Metrópole e disse que o Lula é pró-Rússia. Minha gente, olha o nível que o Zelensky caiu. Gastar a sua agenda para dar uma entrevista para o portal Metrópole, só faltou mesmo para fechar com chave de ouro o jornalista seu Léo Dias. A Polícia Federal mandou para o Supremo a apuração parcial do que foi apurado até o momento sobre as denúncias de assédio contra o Silvio de Almeida, e lá será decidido se o caso dele permanece no Supremo ou se vai para a primeira instância. O secretário nacional de Criança e Adolescente, também do Ministério dos Direitos Humanos,
está sendo denunciado de assédio moral. Minha gente, é ameaça de demissão, de exoneração, negação de pedido de férias e folgas, humilhação em público. O clima lá no Ministério estava assim adoecedor mentalmente. E para terminar, vamos aqui de 3 notícias ruins. A Justiça Eleitoral rejeita o pedido de cassação da Carla Zambelli após ela gravar vídeo e divulgar nas redes sociais em 2022 pedindo para os generais dar golpe. E isso só nos leva a crer como que a Justiça Eleitoral brasileira está entupida de bolsonaristas, porque somente numa justiça como essa, uma deputada eleita pelo voto popular pede golpe de Estado e nada acontece com ela. A Polícia Federal indiciou os Janões por rachadinha e o ministro do Supremo Fux pediu para que a PGR se manifeste. Segundo a PF, houve um crescimento desproporcional do crescimento do patrimônio do Janões. O ex-policial penal que matou o petista Marcelo Arruda no dia do aniversário dele, que está detido, ganhou a permissão para cumprir a pena em domicílio. Outro grande absurdo. O governador bolsonarista Ronaldo Caiado quer que o cantor, também bolsonarista, Gustavo Lima, concorra a uma vaga no Senado nas eleições de 2026. O objetivo de Caiado é ampliar o seu apoio na base bolsonarista, de olho na vaga presidencial também de 2026. Ele não só quer eleger o Gustavo Lima, como também quer eleger a sua própria esposa, também como senador em 2026. Será, minha gente, que nós teremos um senador eleito, envolvido profundamente até o pescoço com empresas de jogos virtuais investigadas por suposta lavagem de dinheiro? Será se até 2026 o Gustavo Lima vai estar livre e desimpedido para concorrer? Essa foto aqui é do Caiado na ilha caríssima, no iate milionário que o Gustavo Lima alugou com aluguel de mais de 1 milhão por dia, onde também estavam presentes os 2 sócios da empresa investigada por lavagem de dinheiro de jogos virtuais, que o Gustavo Lima é garoto propaganda oficial. Eu não sei por que a polícia ainda não foi investigar o Gustavo Lima, perguntar por que esses 2 sócios não voltaram no mesmo voo que tinham ido com o Gustavo Lima para essa. Agora um recadinho para a esquerda. Vocês estão dormindo no ponto. A chegada de Pablo Marçal vai trazer um número maior de figuras caricatas e perigosas para a política brasileira em 2026, viu? Abram o olho. Sebo nas canelas. Este senhor aqui foi responsável por esterilizar forçadamente mais de 200 mil mulheres. A medida foi feita por ele, o ditador Alberto Fujimori, que morreu ontem no Peru, para controlar a natalidade no país. Ele foi responsável também pelo massacre de Barrios Altos, onde 15 pessoas foram assassinadas, e também por La Cantuta, onde 8 alunos e um professor universitário também foram assassinados. Ele foi presidente durante o período de 1990 até os anos 2000 e com 2 anos de governo deu um autogolpe. Fechou a Suprema Corte, fechou todo o Congresso e governou apenas por decretos. E tudo isso só foi possível graças ao apoio das Forças Armadas. Ele foi julgado e condenado e ficou na cadeia por 16 anos e ontem morreu na sua casa de um câncer. Mesmo tendo sido um ditador tão cruel, a filha dele, que concorreu na última eleição de presidente, ela tirou uma quantidade relativa de votos. E ontem o governo do Peru instituiu luto oficial de 3 dias. E aí eu me pergunto, o que leva parte considerável da população desse país a apoiar um ser tão cruel como esse? Porque além dos crimes que ele cometeu, ele privatizou tudo no Peru, levou metade da população para a pobreza e endividou o país com empréstimos bilionários com a FMI. A Kamala Harris tem mais artistas famosos que a apoiam do que o Donald Trump. Dessas 4 aqui, eu conheço música da Katy Perry, da Taylor Swift, da Beyoncé e do John Legend. Já desses 4 aqui que apoiam o Trump, eu não conheço música de nenhum deles. Conheço o Kid Rock de nome, conheço o Kanye West também de nome, mas nunca ouvi nenhuma música deles. E esses outros 2, que é a Azalea Banks e Travis Street, nunca ouvi falar. Escreve aí nos comentários qual desses famosos você conhece, alguma obra produzida por eles, de música e etc. E me diz se você acha que o apoio declarado de grandes artistas famosos tem capacidade de mudar o resultado de uma eleição. Eu particularmente achava que o Trump já tinha ganho essa eleição, mas depois que a Kamala tomou o lugar do Biden, e o apoio que ela tem recebido da elite, de gente famosa e de recursos financeiros, meu amigo, estou começando a mudar de ideia. Acho que o Trump vai comer poeira de novo.